Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus a todos, né? Que a graça dele alcance o coração de cada pessoa. Bem-vindos a mais uma devocional diária, devocional do dia, que é o alimento diário para nossas almas. E hoje a devocional se encontra aqui no livro de Oséias, profeta Oséias, o capítulo 6 e o versículo 3, que vai dizer assim: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alvorada é a sua saída, e ele virá a nós como a chuva tardia e temporã que rega a terra. Amém? Aqui, né, o profeta Oséias está exortando ao povo de Deus e as pessoas ainda que não conhecem a Cristo a buscar, a conhecê-lo, né? A gente tem que ter a nossa vida para buscar a Deus. A gente deve viver a nossa vida para buscar a Deus constantemente. A gente deve viver na constância de buscar a Deus. Não buscar a Deus só nos domingos, quando for ao culto ou às missas, não. A gente tem que ter uma vida diária com Deus. A gente tem que ter comunhão com Ele todos os dias. A primeira coisa que a gente deve fazer do nosso dia é buscar a Deus, é dedicar o nosso dia a Ele, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como a palavra diz. Quando a gente busca em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino dele, todas as outras coisas são acrescentadas sobre a nossa vida, né? E aqui o profeta fala que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E como é que a gente conhece a Deus se a gente não o busca, né? Como é que a gente vai conhecer a Deus se a gente não procura conhecer, se a gente não prossegue, se a gente não vive nesse caminho de conhecimento de Deus? E como é que a gente conhece a Deus? Através da sua palavra, né? Através da leitura, da dedicação da palavra de Deus, do estudo da palavra, porque quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente vai conhecer. A isso a gente vai estar seguindo o que o profeta falou, a gente está prosseguindo em conhecer o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E Jesus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento, porque as pessoas não se dedicam na leitura da palavra, as pessoas não dedicam tempo em conhecer a Deus. Elas acham que a vida vai ser só aqui e quando morrer acabou. Não, nós temos dois caminhos a seguir: o caminho da porta estreita e da porta larga. É o caminho do céu e do inferno. O caminho do céu é estreito. A gente que deve escolher esse caminho enquanto tivermos vida. Porque depois que morrer não vai adiantar mais. Então a gente deve prosseguir sempre em conhecer a Deus, buscar a presença dele através da oração, através da palavra, através dos louvores que exaltam o nome dele, né? Porque hoje em dia está uma bagunça aí o mundo evangélico, o meio evangélico, estão misturando tudo, estão colocando louvores aí que exalta somente o homem e não exalta a Deus. As pessoas têm prazer de ouvir esses louvores, né? Por quê? Porque é atrativo para o ego do ser humano ouvir esse tipo de louvor, porque todo mundo passa por lutas e por aflições, todo mundo, seja crente e não crente. Então, quando as pessoas ouvem esses louvores, vai afagar o ego da pessoa, vai afagar o coração da pessoa e a pessoa vai achar que ali está louvando a Deus e a pessoa não está. Louvor a Deus é um louvor que fala dele, que exalta o nome dele. E hoje em dia isso está entrando muito nas igrejas. As pessoas mal cantam louvores que exaltam a Deus. Mal querem saber desses louvores de exaltação ao Senhor. Elas querem ouvir esses louvores que vai falar de bênçãos e de vitórias, e isso e aquilo outro, e esquece do Deus abençoador. As pessoas querem somente as bênçãos e esquecem-se de Deus, infelizmente. E a palavra de Deus fala e nos exorta que a gente deve viver buscando a Deus, prosseguindo no conhecimento dele sempre. E aqui fala, né, uma promessa maravilhosa que ele faz para nós. E no tempo certo ele enviará a nós a chuva.
A chuva tardia e a temporã que rega a terra. E essa chuva é o quê? É a presença dele, a presença do Espírito Santo. Não vai tardar. Quem busca Deus vai ser abençoado com essa presença. Quem vive na constância de buscar a Deus será abençoado com a presença dele. Será cheio do Espírito dele. Essa chuva é a chuva de Deus, a chuva da presença dele sobre nós, sobre todos aqueles que vivem diariamente na busca constante de Deus, porque quando a gente realmente é de Deus, a gente vai ter aquela sede de Deus, a gente vai querer mais e mais a Ele, a gente vai querer buscá-lo cada dia mais, cada vez mais. A gente vai querer viver uma vida de obediência à sua palavra sempre. E no momento certo, Ele vai derramar essa chuva temporã e a serôdia, que é para nos encher da presença dele, para encher a nossa alma e o nosso espírito com a presença gloriosa dele, pois ele é maravilhoso e no tempo certo ele vai nos abençoar com a presença dele, pois não existe bênção maior do que ser cheio da presença de Deus, né? Ser guiado por ele, ser guiado pelo Espírito Santo. Não a gente mesmo ser guiado pelos nossos próprios passos, porque nós somos falhos, né? A gente não sabe o que quer, a gente não sabe o que é melhor para nós. Mas Deus sabe, e quando nós temos a nossa vida sendo direcionada por Ele, nós vamos ter uma vida abençoada, por mais que a gente não vá ter tudo aquilo que a gente quer, porque Deus sabe o que é melhor para nós, como um pai sabe o que é melhor para o filho. A gente não dá tudo o que o nosso filho quer, né? Porque a gente sabe lá na frente que às vezes ele quer alguma coisa que vai atrapalhar, que vai feri-lo, que vai machucar. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Então busque, prossiga em conhecer a Deus, busque a Deus cada vez mais, pois os tempos estão cada vez mais difíceis. A vinda do nosso Senhor Jesus está cada dia mais próximo. Até as pessoas que não são crentes estão aí proclamando a vinda de Jesus, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estão falando em meio às trevas que Jesus está voltando, que é para buscar a Deus, que é para se consertar, porque é Jesus que está usando essas pessoas, para que as pessoas venham se despertar e buscar Ele enquanto é tempo, pois a hora vai chegar. Muitos não acreditam. Muitos falam, já tantos e tantos anos que fala que Jesus vai voltar e não voltou. Mas para tudo tem o tempo certo. Um dia para Deus vale como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então o tempo de Deus não é o nosso. A gente não tem que tentar entender o tempo de Deus. Tudo no tempo dele. Ele só está mandando os avisos, os sinais estão acontecendo, porque ele disse que era para a gente estar atento aos sinais, e muitos dos sinais estão acontecendo, né? Prevendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente dedique a nossa vida a viver, lógico, a gente tem que viver aqui na terra, porque a gente precisa das coisas, trabalhar, estudar, viver, mas viver com obediência à palavra de Deus, viver em santidade, longe das coisas erradas, longe do pecado e buscando conhecer a Deus todos os dias da nossa vida, pois é isso que vai nos fortalecer a cada dia mais, é isso que vai nos encher cada vez mais da presença dele, porque como você quer ser cheio da presença se você não busca? Como você quer conhecer a Deus se você não busca? As pessoas vivem aí de achismo. Muitas pessoas dizem, porque Deus é assim, porque Deus isso, porque Deus é aquilo, mas nunca leram a Bíblia, não pegam a Bíblia para ler, não conhecem a palavra, então não tem como conhecer a Deus e ficam falando coisas que não conhecem. A gente só fala de algo se a gente conhecer, se a gente se dedicar em conhecer as coisas, né? Então, que a gente viva e prossiga em conhecer a Deus. Busque a verdade e a verdade vos libertará. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Essa é a verdade que todo mundo precisa conhecer. Essa é a verdade que o mundo precisa conhecer. É as Sagradas Escrituras. São a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que o Espírito Santo, o nosso Consolador, possa encher a sua vida, o seu coração da presença dele. Que você possa ser ricamente abençoado
pois é o Espírito Santo que nos convence das coisas erradas, é o Espírito Santo que revela para nós as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos conduz a viver uma vida de santidade. Então, para a gente viver bem, a gente tem que viver buscando a Deus e conhecê-lo. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que chegaram até aqui. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, Deus tinha essa palavra para falar ao seu coração, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Amém?